Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de orfandade, rejeição, codependência. Meu nome é Aleteia. Nasci numa família católica e minha mãe esperava muito essa gravidez. Além de ser bem planejada pelos meus pais, que já tinham escolhido meu nome antes mesmo dela engravidar. Minha infância foi de muita união entre meus pais e avós maternos. Vivíamos muito bem financeiramente. Muitas viagens, guloseimas, brinquedos e festas a todo momento. Meus pais participavam na organização de encontros de casais na igreja que participavam. E neste período, eu ficava com os meus avós. Às vezes, finais de semanas, outras vezes, meses. Comecei a me sentir rejeitada e abandonada. E nesta época, fui molestada por um vizinho. Me senti muito invadida e desprotegida. E contei à minha mãe. Ela disse que não passava de brincadeira de crianças. Apesar do casamento estável e a união dos meus pais, minha mãe não era de conversar. E o erro era corrigido com castigos, gritos, palmadas e até cintadas. Meu pai não me batia, mas não dava carinho. E a forma deles me agradarem era dando os melhores brinquedos, bicicletas, bonecas e jogos. Fui filha e neta única durante 10 anos. Tinha a atenção de todos da família, mas sempre me sentia sozinha. E pedia para meus pais que queria ter um irmão. Às vezes, antes de dormir, chorava pedindo a Deus um irmão. Aos 10 anos de idade, a minha alegria ficou completa com a chegada do meu tão esperado irmão. Cuidava dele como se fosse meu. Brincávamos juntos, passeávamos e viajávamos sempre juntos. Porém, o tempo foi passando e ele se tornou uma pessoa sem motivação, que aparentava não gostar de ninguém, uma pessoa difícil de conversar e conviver. Aos 12 anos, perdi meu avô materno, que faleceu de infarto fulminante. Meu coração foi dilacerado, pois eu e o meu avô éramos muito ligados. Comecei a me sentir culpada por sua morte. Achava que se eu trabalhasse e pagasse um convênio, ele não teria falecido. Um sentimento de impotência total. Aos 14 anos, sofri assédio de um motorista particular, que me levava para a escola todos os dias. E com esse fato, novamente, o sentimento de abandono e falta de proteção voltaram. Pois, quando contei aos meus pais, eles não deram importância ao caso, disseram que era coisa da minha cabeça. Na escola, sofria bullying. Os alunos diziam que eu não podia estudar em escola particular, muito menos pagar o motorista, pois eles diziam que o meu pai era bêbado e ladrão por ser proprietário de uma oficina mecânica. Porém, meu pai sempre foi um homem íntegro, honesto e nunca bebeu. Sofri também, não só na escola, mas em casa, por causa das manchas no meu rosto. Escutava frases do tipo: o rosto dessa menina não é normal, ela deve ter algum problema. Tínhamos uma moça que cuidava de mim e da casa, e uma vez ela me bateu, porque havia demorado muito tempo no banheiro. Ao contar aos meus pais, mais uma vez, não deram a mínima importância e disseram que eu era mentirosa. Lembro que neste dia eu chorei muito de raiva por ter apanhado e pela falta de confiança dos meus pais. Desta vez, além do abandono, rejeição, veio a ira. Nunca presenciei uma briga entre meus pais. Estão sempre unidos, mas desconfiavam dos filhos, pois diziam que essa era sua função. Sempre fui tímida, calma, carinhosa e inteligente, mas com tudo isso que tinha sentido, comecei a codependência anulativa, querendo agradar a todos, chegando a me sentir paralisada, pois não adiantava falar a verdade e correr atrás dos meus direitos, afinal, eu nunca estou certa mesmo. Tinha como melhor amiga e confidente minha avó,
que me orientava em todos os assuntos. Aos 16 anos comecei a namorar. Foi meu primeiro amor, mas também meu primeiro relacionamento destrutivo, que durou 7 anos. Segui vários anos da minha vida achando que fosse encontrar um marido igual ao meu pai. Marido trabalhador, atencioso, amoroso e um ótimo pai. Mesmo com os defeitos dele, mas sem sucesso. Pulei algumas etapas da infância e adolescência, pois comecei a trabalhar cedo. Aos 22 anos, parei os meus estudos, pois meus pais não estudaram e me aconselharam que o trabalho era a base de tudo, e não consegui concluir a faculdade. Passando alguns anos, mudei para os Estados Unidos e novamente sofri uma tentativa de estupro. A idade foi chegando e a ansiedade foi tomando conta da minha vida. Queria, de qualquer jeito, construir uma família, ter um marido, ser mãe. Afinal, o sonho da casa própria já tinha realizado. Porém, continuava vazia. Passava noites e noites acordadas, chorando sem parar, com a frustração de não ter uma família. Conheci o pai do meu filho Davi e achei que aquele vazio tinha acabado. Afinal, era uma pessoa mais velha, frequentava uma igreja evangélica e queria uma família. Começamos a namorar e ele veio morar no meu apartamento, prometendo ser um ótimo marido. Comecei a acompanhá-lo em sua igreja e logo de cara me identifiquei com os cultos e pude perceber que eu não sabia nada de Deus. Tudo o que tinha aprendido com os meus pais era pura religiosidade. Entendi que ser evangélico não é apenas sentar num banco nos cultos de domingo. Precisamos ser discípulos e servos do reino. Com o tempo, as máscaras começaram a cair, o relacionamento foi se desgastando, ele se tornou agressivo, me humilhava, não queria trabalhar. Passei minha gravidez inteira sendo rejeitada pelo homem que tinha imaginado ser o marido perfeito. As brigas eram constantes, a única agressão que não sofri foi a física. Com o nascimento do Davi, tudo foi piorando. Ele começou a brigar com a minha família inteira, e eu sempre me anulando. Afinal, tinha feito a minha escolha e teria que pagar por isto. Imaginei que conforme o nosso filho crescesse, ele mudaria, mas ele piorava a cada dia. A minha codependência anulativa só aumentava ao ponto de pensar várias vezes em suicídio. Inevitavelmente veio a separação, mas da pior forma, eu me anulando em tudo e ele livre para fazer o que queria comigo, inclusive me usar nos finais de semana quando visitava o nosso filho. Em dezembro de 2014, aceitei o convite de um amigo a vir no culto de domingo na IC. Aceitei Jesus e naquele dia fui muito feliz para minha casa, mas nada mudou. Comecei a participar das celebrações, mas sem me envolver. Demorei um pouco para entender que eu precisava dar o primeiro passo para ter uma nova vida transformada. Nesta época, descobri que o pai do Davi tinha tido uma recaída. Decidi procurar ajuda. Fui orientada a entregar-me à igreja, a procurar uma célula, fazer o 30 semanas e a utilizar todas as ferramentas que tinha a oferecer. Demorei um bom tempo para tomar esta decisão, pois o meu emocional e psicológico estavam completamente destruídos e eu achava que a melhor solução ainda era o suicídio. Como não conseguia me suicidar, eu me autoflagelava, arrancando sangue de todos os dedos da mão. Somente em outubro de 2015 me posicionei. Comecei a participar ativamente das celebrações e a participar de uma célula. Um mês depois me batizei e continuei buscando ajuda quanto ao meu relacionamento com o pai do meu filho. Tudo estava em desordem na minha vida. As agressões, humilhações aumentaram por parte dele e o meu medo ainda era maior. Comecei a participar do 30 semanas de férias, ler o devocional. Fiz todo o ciclo de férias do 30 semanas e no ano de 2016 iniciei o ciclo e não desisti em nenhum momento.
Partilhei minhas alegrias e tristezas em todas as partilhas. Escrevi e li minhas memórias à minha confidente. Foi muito doloroso, mas a cada dor eu senti a presença de Deus curar aquela cicatriz e me reconstruir. Identifiquei os meus erros e as pessoas que me feriram e que eu feri. Tive a oportunidade de pedir perdão e liberar perdão, fazendo algumas reparações com o meu irmão, com os meus pais e com a minha avó. Sei que ainda tenho reparações a fazer, mas farei no tempo de Deus. Paralelo a 30 semanas, participei do culto da Celebração Esperança. Confesso que relutei um pouco para ir. Afinal, nunca fui dependente química, mas eu precisava aprender a me defender das manipulações que o pai do meu filho fazia comigo e com o nosso filho. Foi através dessas ferramentas da igreja que descobri o real significado da codependência anulativa e a gravidade de ser codependente. Sofri muito com esta descoberta. Em setembro de 2016, perdi 3 pessoas muito queridas. Meu primo de 29 anos que se suicidou, minha avózinha querida e um tio de consideração, todos na mesma semana. Aqui, fui curada do pânico, a rejeição, o luto e a codependência anulativa. Estou vencendo a cada dia sem ficar abalada como antes. Hoje, consigo enxergá-los de uma outra forma, sem me culpar ou carregar o peso sobre mim. Os pensamentos de suicídio se foram junto com a autoflagelação. Meus dedos estão inteiros, sem nenhum ferimento. Meu irmão, que tanto pedia a Deus, aceitou Jesus, batizou, participa de todas as ferramentas que a igreja oferece e já serve em um dos ministérios da igreja. Meus pais aceitaram Jesus na casa de paz. Hoje, meu relacionamento com meu irmão está sendo modificado a cada dia. Conseguimos conversar, ajudando um ao outro, e tivemos várias oportunidades de orarmos juntos na Casa Betel. Aqui, eu fui acolhida e curada. Estou curada nas áreas emocionais, vencendo cada dia sem ficar abalada como antes. Com o 30 semanas, eu ganhei um novo estilo de vida. Sou uma nova mulher, vivendo um dia de cada vez e desfrutando de tudo que o Pai tem para mim. Vivo a minha identidade de filha amada do Pai. Entendi meu papel no reino. Tenho vivido momentos de um relacionamento íntimo e sobrenatural. E isso tem estendido para o meu filho, onde ele participa de células, faz estudos direcionados da célula, participa ativamente do 30 Semanas Shine e tem intercedido por outras pessoas. Sirvo no 30 Semanas e no Ministério de Mídias. Passei pelos retiros do Circuito Vida. Tenho amigos que se tornaram parte da minha família. Nossa igreja é uma família para pertencer. Hoje, eu e minha família servimos ao Senhor. Agradeço meus líderes de célula, ministérios e pastores, pois sempre confiaram e me encorajaram a estar mais próxima do Pai. Incentivo a todos terem perseverança, obediência e gratidão, pois, assim como eu tenho vivido, encorajo a todos a seguir em frente. Tudo isso para a honra e glória de Deus. Amo a minha igreja, onde encontrei a minha família em Cristo. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, como ensina em Efésios 1,16. Obrigada pelo silêncio de vocês.